Fala pessoal, tudo certo? Vamos aí para mais uma análise de exercício. Um exercício muito interessante que o professor Paulini Faria me mandou. Então, primeira coisa obrigado por ter me mandado. Segundo, sempre que vocês tiverem algum exercício que vocês acham interessante e acreditem que eu deva fazer alguma análise para ver algum ponto ali a se falar, podem me mandar. Fica aí um canal aberto. Para mim é muito bom porque eu recebo mais exercícios e também consigo fazer a minha análise em cima disso e pensar sobre os exercícios que eu faço no dia a dia. Então, muito obrigado, Pauline, por tá me enviando aí. E vamos ver como é que é esse exercício que eu achei sinceramente interessante e alguns pontos para a gente pensar que a gente pode ver por que a gente fez de um jeito e não faz de outro, ajustes pequenos que a gente poderia fazer para a gente tirar mais ainda do exercício. Então, primeira coisa do exercício, para entender o geral do exercício, como é que ele foi desenhado. É um exercício de 2 para 1, onde se dividiu o campo em várias áreas, várias zonas, e que ali deve sempre ter um 2 para 1, mas esse 2 para 1 não está montado já de início. Então tem muito a ver com o jogo nesse sentido. Então aqui a gente consegue ver nesse desenho geral do exercício que tem uma zona aqui, uma zona aqui, uma zona aqui, uma zona aqui, e aqui na frente 3 zonas. Eu tentei replicar aqui mais ou menos só para a gente enxergar onde é que está o exercício, como é que isso está montado. E, e aqui a gente pode ver que tem várias zonas separadas onde, como é que funciona o exercício? Vai começar um passe para um jogador nessa zona aqui, eu vou até colocar mais para o início aqui para que a gente possa para que a gente possa ver aqui o desenho. Vai começar um passe para um jogador numa dessas zonas aqui, que não tem nada a ver com nenhuma das outras, como se fosse uma circulação de bola, e ele vai optar por entrar em algum dos espaços. Entrou em algum dos espaços, tem que ter 2 para 1 aqui. Nesse caso, com um boneco. Entrou a bola aqui, 2 para 1. E aí tem que ter superioridade em relação a esse jogador. Bola aqui, nesse espaço, 2 para 1. Se eles circularem a bola, 2 para 1 em outro espaço. Alguém tem que vir fazer essa superioridade numérica. Então é um exercício muito rico nesse sentido. Sempre gerando 2 para 1 na zona onde a bola está. Nas outras zonas, não. Mas na zona onde a bola está, sempre 2 para 1. E aí a gente tem essas diferentes zonas, fazendo uma associação ao jogo, onde é que a gente vai criar os 2 para 1, como é que a gente vai fazer essa superioridade. Aqui eles não se focam no 2 para 1, mas na sequência sim. Quem são os jogadores que fazem esse movimento, como é que ficam. E pelo que eu percebi, apesar de agora não ter acontecido isso tão claramente, pelo que eu percebi, não tem limitações de toque, e as zonas precisam ter pelo menos um jogador de ataque e no máximo 2 jogadores de ataque. Foi isso que eu percebi no exercício. Pode ser que não seja exatamente essa regra, mas foi isso que eu percebi vendo o exercício. E depois eles progridem dessa oposição com um boneco aqui para uma oposição de um jogador. Vou até colocar mais para frente aqui para que vocês possam ver essa progressão, como é que eles fizeram. Então eles vão trocando passe, agora tem um jogador fazendo oposição normal e eles vão manter essa sequência de 2 para 1 fluindo o tempo inteiro. Essa é a dinâmica geral do exercício. Não consegui perceber o tempo que se faz, esse tipo de coisa, não consegui entender isso no exercício. Mas, de qualquer forma, esse não é o ponto mais importante. O ponto é o molde geral do exercício para a gente entender onde é que eles querem chegar com essa organização toda, o que eles estão trabalhando aqui de fato, o que está sendo exercitado de fato e como é que a gente usaria esse exercício na nossa prática para melhorar o que na nossa equipe. Então, vamos depois de ter entendido essa organização geral do exercício, vamos tentar entender a cabeça do treinador que escolhe um exercício desse. Imagino eu que esse treinador seja um treinador que quer uma posse de bola e que quer uma posse de bola através da criação de 2 para 1, através da criação dessa superioridade numérica. E que essa superioridade numérica deve ser mantida o tempo inteiro, sempre aonde está a bola. Isso deve ser um padrão de jogo desse treinador. Então aí a gente já consegue entender mais ou menos por que ele escolheu esse exercício. Tá. E aí agora a gente começa a ver que tem alguns espaços que ele acredita que ele vai conseguir fazer o 2 para 1 e que ele vai conseguir manter sempre esses espaços em 2 para 1, sendo do lado, sendo no meio, sendo mais à frente, mais atrás. Beleza. No meio de campo ofensivo, ele pensa assim. Beleza. Agora vamos ver no exercício algumas limitações que esse exercício pode ter
E aí a gente vai começar a pensar em ajustes que a gente poderia fazer para tirar ainda mais esse exercício, para esse exercício ser ainda mais específico e a gente conseguir ter mais ganho ainda com o trabalho. Beleza. Então vamos ver aqui essa questão dos 2 para 1. E aí aqui tem uma parte muito boa que a gente vai conseguir debater. Começou o trabalho, a bola lá na lateral, 2 para 1. A gente imagina que aqui veio ponta, está fazendo esse 2 para 1, lá não ficou, então a gente já sabe que pode ser que apesar de, na regra, ter sempre no mínimo 1, parece que nas pontas não necessariamente pode ficar 100. Então aí começa uma dúvida. Se o ponta vem para cá, será que o lateral do adversário não iria vir para cá também e desmancharia esse 2 para 1 e seria um 2 para 2? Então a gente precisa ajustar muito bem essas regras ao adversário que a gente vai jogar. Porque se é um adversário com marcação individual, ele já não vai ter esse 2 para 1 aqui. Esse 2 para 1 é falso, vamos dizer assim, nesse caso da estratégia do adversário. Tá? Se o nosso ponta baixa e o lateral adversário acompanha, a gente não vai ter esse 2 para 1. Então a gente precisa, para que esse exercício funcione bem, ter a ideia, e imagino eu que esse treinador estava fazendo isso porque um adversário deles defende de uma forma zonal que não sai da posição, que os caras ficam no lugar que eles querem, e aí ele consegue criar o 2 para 1, manipular o 2 para 1 de uma forma mais precisa, vamos dizer assim. Mas aqui a gente tem que ter cuidado com isso. Se o adversário não baixa, se o adversário baixa, ele desmancha essa superioridade numérica, e aí por isso esse exercício a gente não vai conseguir transferir tão bem assim para o jogo. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, vamos andar. Aqui a gente tem um 2 para 1, bola veio para cá. Beleza. Qual é a diferença de um 2 para 1 aqui, nessa zona, porque a gente escolheu zonas diferentes para fazer, para um 2 para 1 aqui? Quais são as diferenças? E será que esse exercício contempla essas diferenças ou será que o exercício mantém só um padrão de 2 para 1? E aí a gente vai começar a ver o que de fato esse exercício faz e o que a gente tem que ter cuidado porque o exercício não está exercitando, não tá estimulando, vamos dizer assim. Aqui a gente teve, na zona mais recuada, um 2 para 1. Quando a bola veio para cá, a gente teve 2 para 1 também, num espaço menor, que é interessante de se pensar isso. Aqui o espaço é menor, que o adversário nos tira espaço, está mais próximo do gol deles. Mas ao mesmo tempo ele chega ali, ó, e agora? Ele vai para onde? Ele vai fazer o quê? Ele vai procurar o quê? O que a gente quer com esse 2 para 1 no jogo? Qual é a vantagem que tem de fazer um 2 para 1 aqui? O que ele nos traz dentro do jogo? Por que eu vou fazer, por exemplo, o lateral subir ou o meia chegar nessa zona para ajudar o ponta? O que isso faz no adversário? O que isso faz no adversário, esse 2 para 1 aqui? O ponta recebeu a bola, o lateral abordou, o meia vai lá. Para quê? O que a gente quer com isso? Então, qual é a diferença desse 2 para 1 para esse 2 para 1 aqui? E isso nesse trabalho, o que me pareceu é que não tem muito essa diferença. E aí a gente vai ver até a sequência, porque aqui, ó, olha essa zona. 2 para 1. Beleza, 2 para 1. E agora? O que ele faz? Esse jogador que acabou de receber a bola num 2 para 1, onde eles atraíram muito bem o zagueiro. Fizeram o zagueiro saltar no jogador com bola até, de certa forma, descoberta, e o jogador fez a infiltração correta. Ele recebeu a bola em vantagem, sem estar impedido, porque aqui do outro lado tem um adversário que não estaria, que estaria dando condições de jogo para ele. Olha só, recebeu, andou aqui, vamos imaginar a sequência, recebeu lá na frente. E agora? O que ele faz com esse 2 para 1? Ele vai para onde? Ele vai fazer o quê? Porque senão a gente está diferenciando as zonas por quê? E eu já vou chegar nesse motivo que eu entendi o que de fato traz de vantagem essa diferença de zonas e o que não traz. Não traz a vantagem de o tipo de ataque que a gente vai fazer aqui. Quando a gente desequilibra um 2 para 1 aqui é uma coisa, e quando a gente desequilibra um 2 para 1 aqui é totalmente diferente. Quando a gente desequilibra aqui o adversário num 2 para 1, a gente acabou de conseguir chegar à frente da defesa do adversário em vantagem, em superioridade numérica. Então aqui, nesse caso, a gente consegue passar esse 2 para 1 para chegar aqui, por exemplo. E aí a gente conseguiu chegar aqui em vantagem. Pô, agora a gente vai atacar a defesa dos caras. Só que aqui, o 2 para 1, o que está causando? Só 2 para 1. Só se livrar do marcador. Não está tendo a vantagem, não está tendo o melhor, o objetivo que a gente deveria ter nessa zona. E aí quando chega o nosso time no jogo, no final de semana, e chega na frente da área e volta para tocar a bola, não olha para o gol, será que não tem a ver com ter feito repetidas vezes esse exercício e ter perdido o estímulo de estar sempre indo para o gol? Será? E aí a gente vai ter que olhar para o nosso jogo,
olhar para o nosso treino e perceber se existe associação. Porque uma coisa é verdade, se o jogador faz uma vez isso, um exercício que ele está perto do gol, mas não precisa ir pro gol, tá, não é um problema grave. Mas se ele faz isso frequentemente, passa a ser um problema dele não olhar mais pro gol, porque passa a ser um hábito, ele não tem que olhar pro gol. Então, nesse caso, a gente precisa perceber o que a gente quer com um 2 para 1 nessa zona aqui, imaginando que a gente está criando um 2 para 1 em cima do zagueiro, porque a gente organizou o exercício dessa forma e colocou os jogadores dessa posição simulando esse tipo de situação. O que a gente quer aqui? Eu, sinceramente, colocaria uma possibilidade deles avançarem e finalizarem, porque eu acho que ficaria mais rico o exercício, colocaria impedimento, colocaria um monte de coisa. Quando a gente chega nesse 2 para 1 aqui é para isso, o objetivo é esse. A gente só não faz isso quando o adversário não nos permite. Mas a gente não vai ter essa vantagem do jogador receber nas costas do defensor, na frente do gol e voltar. Porque aqui a gente pode não estar estimulando. E aí, qual é a minha crítica em relação ao exercício nesse sentido? Para mim, esse monte de 2 para 1 em várias zonas diferentes, o objetivo principal é fazer com que eles se organizem posicionalmente e saibam quem é o cara que vai lá gerar a superioridade. Esse é o ponto principal do exercício para mim, na minha opinião, vendo esse vídeo. Eu vou ter um equilíbrio onde esse jogador está aqui, esse jogador está aqui, esse jogador está aqui. Aqui, nesse caso, esse entraria, por exemplo. A gente vai ter equipe equilibrada, distribuída no campo e, ao mesmo tempo, gerando 2 para 1, gerando a nossa superioridade numérica. Considerando que o adversário nos permite, quando a gente movimenta, o adversário não acompanha. E eles ficam mais posicionados. E a gente consegue manipular esse 2 para 1 através dessa mobilidade da nossa equipe. Então, nesse caso, eu considero que o exercício é benéfico nesse sentido, que a gente vai conseguir organizar e quem são os caras que fazem 2 para 1, porque senão fica um pouco aleatório. Quem é que vai lá ajudar o ponta? Quem é que vai ajudar o centroavante? Quem é que vai fazer 2 para 1 com o meia, com o volante, com o lateral? Quem são os caras que vão lá e como é que esses caras vão lá e a gente não perde equilíbrio, não perde posicionamento, não perde distribuição no campo? Para mim, esses são os pontos que melhor vão ser trabalhados dentro desse exercício. Agora, essa distribuição de zonas é boa, mas não está tendo o estímulo correto para esse 2 para 1 aqui ser diferente desse. Para o 2 para 1 do ponta ter essa passagem com chegada, porque esse 2 para 1 é diferente desse. Aqui uma passagem não tem cruzamento na sequência, ninguém está pensando no gol agora aqui, está pensando em avançar, em se aproveitar dessa superioridade numérica para avançar. Da mesma forma que eu estou pensando em gerar uma superioridade numérica para desequilibrar o adversário e avançar. E aí aqui, quando eu for avançar, quando eu for desequilibrar o adversário, é para finalizar, não é mais só para avançar. Então, nesse caso, existe diferença entre esses espaços, essas zonas, e que essa diferença não está clara no exercício ou não acontece no exercício. É sempre 2 para 1, 2 para 1, 2 para 1. Então, nesse caso, o estímulo para um conceito individual do jogador é mais de se desmarcar nesse 2 para 1. 2 para 1, sai de trás do marcador, recebe a bola, procura o teu companheiro, sai de trás do marcador. Basicamente é isso em todas as zonas. Por quê? Porque se aqui tivesse mais ações de ataque, mais ações de busca do gol, vamos dizer assim, aí sim o contexto desse 2 para 1 ser diferente dos outros faria todo sentido. Aí o exercício seria mais completo, vamos dizer assim, e mais específico no sentido da realidade do jogo, não no sentido do modelo de jogo, mas mais direcionado a como o jogo acontece de fato. Beleza, eu acho que aqui são as críticas que cabem a esse exercício e que, sinceramente, é um exercício interessante. É um exercício interessante. Se fizer esses ajustes, eu acredito que vai ficar um exercício muito bom, porque daí a gente vai conseguir treinar o equilíbrio da equipe, a capacidade de gerar 2 para 1 da equipe e esse 2 para 1 ter sentido dentro do jogo. A gente faz um 2 para 1 no meio-campo para chegar no atacante. Quando a gente chega no atacante, a gente faz 2 para 1 para ir pro gol. Então agora o exercício está mais completo e está fazendo um pouco mais de sentido. Então esse é um ponto importante. E aí a gente poderia entrar em outras questões, mas com certeza não é o foco do exercício. Ah, aqui será que a gente vai ter um jogador só do adversário nessa zona? Ou será que vai ter mais? Será que aqui o confronto devia ser 2 para 1 ou 3 para 2? Como é que a gente vai fazer isso? Quem são os dois? Os dois meias ou o ponta vem para cá também? Quem são os três, né? Entram o centroavante e os dois meias? Ou vem um meia e o ponta também? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente cria isso? O que tem a ver com a nossa equipe? O lateral, esse lateral joga mais avançado? Aí nós vamos começar a falar dos jogadores. Esse lateral joga mais avançado, ultrapassando mais? Ou ele joga mais por dentro, como um volante, quem cai lá, o meia? A gente vai começar a pensar mais nas características dos jogadores que a gente tem e como é que a gente pode usar isso da melhor forma possível para conseguir tirar proveito
e conseguir qualificar mais a nossa equipe. A gente ainda pode acrescentar tudo isso aos jogadores, ao invés de eu quero um 2-1 lá, independente de quem seja. Talvez a gente possa aproveitar melhor as características dos jogadores e os movimentos que eles vão fazer para deixar ainda mais específico, ainda mais associado com aquilo que eles vão fazer no jogo. Então, para mim, um exercício muito rico, um exercício muito interessante. Mais uma vez, obrigado, Paulino, por ter mandado. E que com pequenos ajustes simples, que nem vão mudar a organização, a distribuição muito, já vão melhorar muito a nossa equipe, já vão trazer conteúdos muito bons e que a gente vai conseguir trabalhar muita coisa. Outro ponto importante aqui para fechar, a gente precisa levar em consideração uma coisa. Quando o 2-1 está aqui, tem muita gente parada. Isso a gente precisa saber escolher bem o dia que a gente vai trabalhar isso, o momento, se é início da sessão, mas para o fim da sessão, se é uma sessão que tem mais a ver com alguma coisa de recuperação, se é uma sessão que tem mais a ver com algum estímulo de mais que tem que jogar mais vezes, como é que a gente vai escolher isso? Por quê? Porque realmente é uma bola para 7 espaços, ou seja, a proporção de estímulos é uma vez que tu faz para 6 vezes que tu fica parado, mais ou menos, de uma forma geral, né? Porque tem uma bola e são 7 espaços. Até a bola tem que passar. Vamos imaginar que a bola passa de uma forma equilibrada em todos os espaços. Vai passar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai de novo. Esse aqui estava parado todas as 6 vezes depois que ele fez a primeira. Então a gente precisa levar isso em consideração também. Mas falando da ideia geral, eu acho que é o que treina mais é o 2-1, essa desmarcação. Como é que sai de trás do marcador para receber, como é que se aproveita, que é muito bom, muito interessante. O jogador precisa entender que ele ficar atrás do marcador é melhor. E esse equilíbrio posicional geral. Beleza? Obrigado, Pauline. Mais um exercício muito bom para nós aí que a gente pode usar no dia a dia. Valeu!